que agora mesmo a gente está começando a ter mais voz para esse assunto que é tão necessário. E eu já vou mandar as perguntas aqui que o pessoal está fazendo. Mas, por favor, Paulo, o pessoal também quer ouvir você. Ah, sim, não, com certeza, né? Como o Renato falou, né? Minha caminhada começou lá no ano de 2010, né? Quando eu comecei a estudar ufologia, comecei a ter as experiências também com os seres, né? Com o longo do tempo eu fui obtendo informações, experiências e contatos também, né? Com esses seres, né? Dessas consciências aí mais elevadas, né? E os avistamentos também. Os avistamentos eu tinha tanto quanto era com grupo, quanto sozinho, né? Tinha vez que eu conseguia ver sozinho, tinha vez que a gente via com o grupo. Né? E a primeira vez que eu vi as naves, quando ele me mostrou, né, veio em formato como se fosse uma bola de fogo, né, passando assim, cortando o céu assim e sumiu na frente assim, ó, desaparece na tua visão. Então, foram muitas experiências ao longo do tempo, né, veio surgindo sobre as questões das linhagens cósmicas, né, sobre as raças estelares, né, uma das minhas essências, né, que foi canalizada primeiro lá em 2013 foi uma consciência de Urano, né, da nona dimensão. Uau. Que eu acessei, né? E fez também até a questão do desenho desse ser. Ou seja, foram muitas experiências, né, ao longo desse tempo e contatos também, né? E esses seres sempre estiveram presentes ali, né? Eu me via dentro de nave com eles, quando eles me levavam, não na parte física, mas na parte suprafísica. Quando eles me levavam para dentro da nave, eu via seres também mexendo em painéis assim nas naves, né? Alguns seres se comunicando com outro. Já tive todas essas experiências e contatos assim, né? E foi algo muito profundo assim para mim. Mudou muita coisa, né? Assim, na minha consciência assim. Tem algumas partes da minha vida que quando eu era criança eu não lembro, não consigo lembrar, né? Algumas coisas parece que eles tiram para você, né, estar ali dentro daquele caminho ali do autoconhecimento e buscar, né? Então, é um total de alcance aí. E sobre as linhagens cósmicas, muitas pessoas perguntam, né, como que eu faço para acessar Essa era a segunda pergunta mesmo. O que isso? significa acessar a família cósmica, né? Como que isso impacta a vida de uma pessoa? Sim, impacta muitas coisas, né? Caso você tenha uma missão aqui no planeta Terra, você tem que cumprir ela, primeiro você tem que saber de onde que você é, o que que você está fazendo aqui, né? Mas, como eu digo, né, muitas pessoas hoje em dia querem descobrir linhagens por ego apenas, né? Eu quero saber se eu sou das Pleiades, de Arcturus, Andrômeda, mas não quer cumprir suas missões. Então, para eles é melhor que você esteja dormindo do que aqui, né, acordado e não fazendo nada da Isso é sua muito missão. importante o que você falou agora, porque tem Isso. muita gente que fala, mas por que eu não consigo? Ou porque eu vejo, pelo que eu vou aprendendo, que cada um está no seu processo. Porque quando a gente vai tendo esse conhecimento, Pois eu é. aqui com vocês, mais e mais você quer. Só que tem pessoas que ainda estão no seu processo. E a gente precisa respeitar, né? Tem muita gente que às vezes se sente superior e essa questão do ego é algo que atrapalha bastante, né, Atrapalha Paulo? bastante. Mas, ó, o pessoal tá aqui, que tem muita pergunta que eles estão participando, eu vou até ter que descer aqui. Quando o Renato estava falando, o Thiago Pimenta perguntou que raça, né? Acho que quando o Renato estava falando que teve algum contato, eu acho que ele acabou falando, né? Que são as raças dos pleiadianos, Felinos, felino. arcturianos. Eu acho que ele já respondeu. E o Kleber Tavares, né, deu boa tarde. Ele perguntou, tem quantos anos que você foi abduzido? Perguntou, Ixi, acho que pra cara, você, eu vou te Renato. falar. Ah, quando eu era bem criança, aconteciam já alguma. Eu não me esqueci de tudo não que acontecia não, mas eu me lembro de quando eu era criança, às vezes eu tá meio que passeando por cima dos meus amigos jogando bola lá na esquina e eu passava por cima deles dentro de um aparelho que eu sabia que era uma mulher que pilotava aquele aparelho, porém eu sentado numa poltrona, eu conseguia ver eles porque o chão era invisível daquilo. Isso aconteceu mais de uma vez, tá entendendo? Então, quer dizer, acho que no caminho já estava esse processo. Quando chegou o momento deles se apresentarem, e isso realmente mudou totalmente a minha personalidade, o meu, né, todo o conceito que eu tinha de mundo, né, e foi mudando de lá para cá e continua mudando até hoje. Foi quando eu tinha já seus 23, 24 anos, foi quando eles começaram a se apresentar de uma forma mais específica, falar, ei, pá, somos nós. E aí eles fizeram algumas demonstrações, como eles fazem até hoje, né? E uma coisa que eu digo sempre, com uma das maiores tranquilidades do mundo, eu provo que eles existem a qualquer momento, porque já provei para várias pessoas. Muitas pessoas precisam dessa prova, né, Renato? Eu faço as naves aparecer para qualquer um. A Olha qualquer só, momento. gente, Eu tenho essa então... capacidade porque essa autoridade foi dada a mim. Olha lá. E outro detalhe também. Os contatos que a gente tem, que o Grupo Gaemo tem, é contato ligado ao divino.
tá? Eu já passei por experiências onde eu encontrei o próprio Jesus, ele também é um que trabalha junto com eles, né? A gente não vai entrar muito nesse aspecto, né? Porque é muito a questão das religiões, mas ele é totalmente ligado a isso. E como é anjos também. né? É importante que as pessoas acreditem, Absolutamente. né, Renato? Os anjos, eles usam, eu vou falar, os anjos, eles usam uma armadura de ouro, cara. E eu já vi eles e Lindo. esses seres, eles estão sempre presentes. Sempre estão presentes. As naves, elas estão sempre presentes. Elas são naves interdimensionais, elas se materializam a qualquer momento. Para mim, eles deram autoridade de fazer ele se apresentar para qualquer um. E eu provo para qualquer um. Ou seja, eles não existem, meu. Você tem certeza? Você quer levar essa prova a cabo? Todas as pessoas que foram em vigílias com a gente na nossa cidade, né, Paulo? Sim, várias pessoas. Tiveram a oportunidade de ver eles, porque eles param as naves e eles ficam dando uns flashes, né? Eles fazem uma demonstração bem clara. Que Eu acredito, Renato, eu não duvido, mas eu quero ir. Um dia, por favor, me convidem, porque eu quero ir, adoro o litoral aqui paulista. É extraordinário a experiência, né? Porque você está lidando direto com... Pra mim, já é uma coisa assim, um tanto dentro de uma normalidade, que eu acho que eu já vi tanta nave, cara, que não tem nem como contar. Renato, tem muita gente, é importante saber, porque você fala com tanta autoridade, e isso, gente, isso não tem ego, você percebe que eles não têm ego. Simples, meu. E isso é muito importante, porque tem muita gente, sabe, Paulo? Teve um podcast que a gente estava aqui. Então, Renato, isso que é legal, porque tem pessoas... que eu tenho um grau de contato extraordinário. Então, e a gente precisa, você é o diferencial. Precisa falar. Eu não me projeto na internet, não, mas é o seguinte, cara. Eu tenho um grau de contato e uma patente com eles que é extraordinário, fora do normal. E se você tem isso, é porque algum motivo tem. Absolutamente. E a gente precisa deixar as pessoas conscientes, porque ó, o que tem de pergunta, Renato, e eu vou falar a verdade, eu já tive um contato que eu fiquei com muito medo, e depois você fica com medo de ser uma pessoa que, se eu falar que eu tive um contato com Maria, vão achar que eu sou arrogante. É por isso que eu deixei claro que quando eu falei aquilo, eu me senti mais à vontade, porque a pessoa explicou. Da mesma maneira que você falou, tem muita gente que já encontrou Jesus e tem medo de se tornar uma pessoa. Mas por que apareceu pra mim? Porque eu sou, né, a pessoa, né? Desculpa até o termo fodona. E não é isso. E o Renato tá aqui pra explicar. Quando eu encontrei com eu já tinha uma equipe extraplanetária que já trabalha com a gente, e ele me levou em um tipo de um encontro onde tinham outras raças. E o engraçado é que nesse encontro o Paulo tava lá, só que ele não foi comigo, mas ele tava lá. E a gente foi apresentado por algumas raças que estavam trabalhando aí no sul do país e tudo mais. E eu passei o dia todo com eles lá. Com o anfitrião, a equipe dele e essas outras equipes. E em um determinado momento eu vi que aparecia um ser diferente. Automaticamente eu estava mais na qualidade de observador. Tipo, eles serviam água, serviam algumas coisas assim. E eu vi que ele era diferente. Mas chegou um determinado momento, ele ficou assim, cara a cara comigo. Nossa. Aí eu perguntei para ele, como você se chama? E ele era bem jovem, de um aspecto bem... Aí ele falou Sananda. Uau. Eu falei, Cananda? Ele falou de novo, Sananda. E eu fiquei quieto, né? Fiquei ali quieto. E aí, a partir daquele momento, ele ficou comigo até o final da experiência. Ele ficou do meu lado. Ele me deu algumas coisas lá. Inclusive, bom... Bom, gente, a gente quer falar né? muito, né? O Paulo também. Mas, eu não sei vocês, mas eu tô olhando aqui pra ele, gente, eu tô com uma vontade, acho que todo mundo vai querer o contato, né, do Paulo e do Renato, porque assim como eu tô com vontade de sentir tudo isso, eu acredito que o pessoal lá também está com muita vontade. Só que as perguntas não param, vocês vão respondendo conforme o tempo, porque olha aqui, gente, aqui, tudo isso daqui foram perguntas que vocês fizeram, mas a gente tem que selecionar, né? Porque aqui a gente não... Se eu pudesse... que acabam englobando as outras, né? Isso, por isso que aqui eu vou dar aqui uma atenção, o Kleber continuou falando que essa tecnologia que estamos usando, chat ao vivo, podemos nos comunicar, é uma tecnologia alienígena. A Inês falou que tá incrível. Tem uma pergunta aqui, o que vocês poderiam falar sobre os seres aviários? Existe pouco informações sobre eles. Vou dar uma enxugada aqui, tá? Eles vão guardando. O pessoal tá pedindo para deixar o like. Obrigada, Reginaldo. O Kleber também tá aqui falando tudo com a gente. O Reginaldo falou, o microfone do Paulo já tá resolvido, né? Obrigada, gente. Vão falando aí. Tem alguns que estão em Israel com, desculpa a pronúncia, Netanyahu, é isso? Desculpa até, que eu sou aqui bem humilde, não sei se eu pronunciei corretamente, eles devem saber. Outros estão na NASA e ele ainda fala que sempre estiveram aqui. E o Reginaldo ainda fala que a apresentadora Cláudia está em outro nível
nível energético. Os olhos delas demonstram uma evolução acima da média. Parabéns pela live. Olha, obrigada, viu, aí pelo... eu vou levar isso como um elogio, mas, gente, eu tô sentindo um calor aqui, a minha mão aqui tá suando. É difícil, porque tem muita pergunta e olhar aqui pra dois seres, assim como o Paulo e o Renato, ó, não é fácil não ficar aqui na frente deles, mas...